Olá, bem-vindos ao autoconhecimento. Vamos falar hoje de uma das pessoas mais importantes para a educação no Brasil e no mundo. Ele que é Paulo Freire. O nome completo de Paulo Freire é Paulo Regulus Neves Freire. Nasceu no dia 19 de setembro de 1921 na cidade do Recife. E foi mais especificamente no Brasil afora que ele fez sua Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Falando sobre ele, ele foi um educador, pedagogo, filósofo brasileiro que escreveu entre os seus livros Pedagogia do Oprimido, que é o livro mais importante dele, e Pedagogia da Autonomia, que está aqui na descrição do nosso vídeo. Paulo Freire foi um educador e através do exemplo e do diálogo ele conseguiu educar uma pessoa. Ele influenciou a pedagogia do construtivismo. O que é o construtivismo? É o aluno construir seu próprio conhecimento através de experiências já vividas. Através do que o aluno conhece, ele constrói seu conhecimento. Não vamos aqui só falar bem de Paulo Freire. Ele teve grandes virtudes na educação brasileira, mas teve suas limitações. Paulo Freire achava que não existia diferença de conhecimento. Ele acreditava que não havia saber mais e saber menos. Ele apenas falava em saberes diferentes. O que eu discordo de Paulo Freire? Na verdade, existe aquele que tem um conhecimento maior e aquele que tem um conhecimento menor. Basta multiplicar essas informações e ter um conhecimento maior sobre todas aquelas coisas. Paulo Freire teve um defeito muito grande, que foi que ele trabalhou para a ONU muito tempo. Durante muitos anos, não sei quanto tempo, ele trabalhou para a ONU e a gente sabe que a função da ONU é legitimar crimes de guerra de Estados Unidos, Rússia, China, Israel, França, aliados, até do Brasil. A função da ONU é legitimar crimes de guerra. Paulo Freire ganhou vários títulos da Unesco, entre eles 29 títulos de doutor honoris causa. Se ele ganhar um título da Unesco, é que ele, infelizmente, não defendia crimes de guerras, mas ou fazia vista grossa ou não queria denunciar todos aqueles crimes de guerra que a ONU e a Unesco praticam. O construtivismo, que Paulo Freire tanto falava, baseava-se no aluno construir seu próprio conhecimento. Eu gosto muito de citar o livro Pedagogia da Autonomia, que vai estar aqui na descrição do vídeo, que fala sobre a experiência de Angicos, no Rio Grande do Norte. Sabemos muito bem que Paulo Freire nasceu em Recife, Pernambuco, e foi na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, que ele teve sua maior experiência de educação. O que ele faz? Em aproximadamente 45 dias, ele alfabetiza 300 adultos totalmente analfabetos. Repetindo a experiência de Angicos, durante 40, 45 ou 50 dias, ele alfabetiza em torno de 300 adultos que não sabiam ler nem escrever nada. Mas, infelizmente, isso foi em torno de 1963. Em 1964, veio o golpe militar, veio a ditadura militar e Paulo Freire é obrigado a se exilar no Chile para depois retornar ao Brasil. Em 1900 e depois de 1985, 86, até que em 1986 ele recebe o Prêmio de Educação para a Paz da Unesco, da ONU. E, infelizmente, a minha grande crítica a Paulo Freire é que ele estava submisso aos interesses da ONU e da Unesco. E falando várias vezes, a ONU é o braço direito da nova ordem mundial para se implantar o governo mundial, em que um único governante vai mandar no mundo inteiro. Por isso, Paulo Freire foi muito importante para a educação, mas estava submisso aos interesses da ONU. Tanto é que no dia 13 de abril de 2012, quem era o presidente da República em 2012? Dilma Rousseff. Uma lei de 2012 declara Paulo Freire como patrono da educação brasileira. É merecido, mas não dado por um governo criminoso igual ao da Dilma Rousseff.
Vamos dar um exemplo agora de que é como Paulo Freire usava para educar seus alunos. Vamos fazer alfabetização. Como se escreve tijolo? Tijolo, tata de totô, tijolo, lalelilolu, tijolo, tijo, já, jé, ji, jó, ju, lo, tijolo, lalelilolu. O mesmo ló de tijolo, eu posso falar luta. Lá, lé, li, ló, lu, luta. Luta por quê? Por uma qualidade de vida melhor. Paulo Freire teve outro defeito grave, que era ser marxista. Eu não posso condená-lo por ser marxista, pois até 2013 eu era marxista, somente com a leitura de George Orwell, A Revolução dos Bichos, em 1984, e Jacques Ellul, Anarquia e Cristianismo, foi que eu tomei raiva de Karl Marx. Mas, infelizmente, Paulo Freire não teve tempo suficiente de vida para criticar os erros de Karl Marx. Mesmo sendo marxista, ele teve uma virtude muito grande, que foi dialogar. Olha minha camisa. Diálogo igualitário tem tudo a ver com a pedagogia do oprimido. Ele era marxista por criticar a ordem errada na sociedade. Sabemos que tem uma ordem muito errada na sociedade, que é a hierarquia. A hierarquia do mais forte mandar e o mais fraco obedecer. Paulo Freire, graças a Deus, conseguiu desconstruir essa ordem hierarquizada da sociedade, em que o mais forte mandava e o mais fraco obedecia. O marxismo é ruim, pois tinha a ditadura do proletariado, que chega ao poder contra o proletariado que não chega ao poder. Isso é uma coisa muito ruim. Mas tem uma virtude muito grande, que é criticar as hierarquias de poder. Por que o mais forte manda e o mais fraco obedece? Então vamos falar aqui pela alfabetização. Eu mesmo escrevi uma cartilha de alfabetização que está em meu blog jornalistasgirofófono.wordpress.com. Nessa cartilha eu ensino a criança a escrever sílaba por sílaba e questionar. Vamos fazer questionamento. Paulo Freire muito criticava o modelo bancário de educação, que é simplesmente o professor falar e o aluno escutar. Eu defendo que o professor tem que ter mais conhecimento que o aluno, mas do mesmo modo que o professor tem que ter mais conhecimento que o aluno, o professor tem que ser humilde para expor seu conhecimento a mais e fazer o aluno acumular conhecimento. Em minha pedagogia que eu faço, eu defendo que está no meu Twitter, quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais capacidade ela tem de aprender conhecimentos novos. Você tem que decorar. Eu não sei se Paulo Freire falou da escola dos análises, mas a escola dos análises foi um método que os judeus usaram para acabar com a educação mundial. Segundo a escola dos análises, não temos que decorar datas, nem nome de reis, nem imperadores, esquecer o nome do autor do livro, esquecer os fatos do livro, esquecer tudo. A escola dos análises é um instrumento poderoso que os judeus inventaram para a gente ler e esquecer tudo que estamos lendo. Por isso eu critico algumas coisas de Paulo Freire, mas falo que o construtivismo, qual a sua realidade? Como se escreve tijolo? Tijolo. Como uma casa é construída de tijolo? Pergunta, todas as pessoas do Brasil e do mundo têm uma casa boa para morar? Fica aqui minhas perguntas e minha indagação. Todo brasileiro tem água encanada, saneamento básico, geladeira, televisão, computador com acesso à internet na sua casa? Todo brasileiro tem um teto para morar? Pois bem, muitos covardes de direita criticam Paulo Freire sem criticar a maldita hierarquia dominante na sociedade, que é famílias de casa de pau a pique, péssimas condições para morar, fome, miséria, analfabetismo, guerras, violência e tudo. Portanto, eu falo, leia de tudo e critique aquilo que você está lendo e faça perguntas para melhorar. Leia os livros que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e vamos encerrando por aqui. Eu peço, leia, questione. Paulo Freire foi secretário
de Luiz Erundina, quando era prefeito de São Paulo. E a minha grande pergunta: por que Paulo Freire não se uniu a Leonel Brizola e Darcy Ribeiro para fazer uma educação melhor? Vamos ver se falamos de Darcy Ribeiro e Leonel Brizola no próximo vídeo. E fique com Deus. Muito obrigado.